Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, já vai deixando seu like, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E vamos pro vídeo sem enrolação, porque aqui os meus vídeos não tem edição e eu geralmente não gosto de enrolar muito, sabe, nos começos do vídeo, não. Se vocês são desse tipo, né, que não gosta que enrole muito no começo do vídeo, já me acompanha aqui no meu canal, porque a maioria dos vídeos são assim, tá bom? Vamos pro vídeo. Então, gente, eu tava parando pra refletir sobre uma coisa. Dificilmente existem homens que valorizam as mulheres que cuidam da casa, tá? Porque muitas mulheres hoje em dia não querem mais fazer atividades domésticas. Porque tem muito homem que não reconhece o esforço da mulher. O homem, ele trabalha, e muita gente pode dizer assim, a obrigação do homem trabalhar. Porém, o homem que trabalha, ele quer o reconhecimento pelo trabalho dele. Ele quer ouvir de que ele é responsável, que ele dá conta das coisas, que ele é provedor se ele é um homem provedor. Ele quer reconhecimento. Do mesmo jeito a mulher. Só que tem muito homem que olha para a mulher que está dentro de casa e fica menosprezando a mulher. Fica dizendo que ela não está fazendo mais nada do que a obrigação dela. E tudo isso vai fazendo com que a mulher ela desanime para fazer as coisas. Muitas vezes a mulher ela faz as coisas de casa porque tem que fazer, né? Porque não é só o parceiro dela que vive na casa, ela também vive. Os filhos, né? E ela entende que ela merece um ambiente limpo, um ambiente organizado, né? Os filhos também merecem ter momentos ali de brincadeira, de diversão com um chãozinho limpo e tudo mais. Porém, dá um desânimo, sabe? Dá muito desânimo quando o marido não reconhece. Tem mulher que às vezes ela faz uma comida e o homem critica a comida que ela faz. Tem homem que nem prova às vezes a comida. A mulher tá ali na cozinha, né? Cozinhando, mexendo ali e tal. E o homem já chega, e você colocou tal tempero, tal coisa. Não, espera. Espera a mulher terminar de fazer a comida. Quando você provar a comida, aí você diz se a comida tá boa, se a comida tá ruim. Antes de você ficar criticando a mulher pelo que ela tá fazendo, espera ela pelo menos terminar. Ou, se você quer dar uma dica no que a pessoa vai fazer, saiba como você vai falar. Diz assim, amor, por que você não coloca tal tempero? Olha, se eu fosse você, eu fazia mais isso, fazia mais aquilo. Vai fazendo alguns ajustes ali, sabe? Mas não chega já de cara sendo grosseiro, tudo, mas saiba como usar as palavras. Do mesmo jeito eu digo para as mulheres, sabe? Quando você for falar alguma coisa a respeito do seu parceiro, não chegue gritando com ele. Não chega sendo muito grosseira, porque isso faz com que a pessoa nem queira te ouvir. A pessoa fica com preguiça de te ouvir, porque ela sabe que você não vai saber medir as palavras, você vai ferir essa pessoa. Então, se você tem alguma coisa para falar com seu parceiro, chega para ele e explica direitinho, assim, olha, amor, eu não quero as coisas dessa forma, ou você fez algo que me incomodou, me feriu e tudo mais, e você explica direitinho. Mas não chega já com 5 pedras na mão, sabe? E é um hábito que a gente precisa ter, principalmente quando a gente tem um relacionamento a longo prazo, tá? Porque eu vejo que no começo todo mundo toma cuidado na forma como vai falar, na forma como vai se expressar, mas vai passando o tempo no relacionamento, as pessoas já não estão mais nem aí como é que fala, fala de qualquer jeito, tenta usar como justificativa dizer, é o meu jeito, é a minha forma de falar e tudo mais, para passar pano nos próprios comportamentos. Enquanto você vai passando pano para os próprios comportamentos, o relacionamento vai se destruindo aos poucos. A admiração que a pessoa tem com você vai perdendo aos poucos. Então, às vezes a pessoa está do seu lado, mas já não te admira como antes. Por quê? Porque você não cultiva mais o relacionamento como antes você cultivava. Então, gente, relacionamento é sobre cultivar. Você precisa cuidar dos seus relacionamentos, você precisa zelar pelos seus comportamentos. Infelizmente, as pessoas elas não param para pensar no impacto que tem uma palavra dita. E até a forma, gente, que a gente vai falar, a gente tem que analisar se vai ser no momento certo. Porque tem coisas que são necessárias falar, mas não naquele momento. Às vezes não é o melhor momento para você se expressar e você pensar, não, vou falar mesmo, tô nem aí. Você não sabe nem se emocionalmente a pessoa tá preparada para ouvir, sabe? Então, o relacionamento é um eterno reajuste, sabe? É um reajustando a rota um do outro. Uma conversa que eu tive com meu parceiro hoje foi a respeito das coisas de casa. Eu disse a ele, olha, quando a gente começar a organizar a casa, eu vou fazendo um pouco a minha parte, você faz um pouco a sua parte, e aí por aí vai. Se cada um fizer a sua parte, a casa não vai ficar tão bagunçada, desorganizada. Então, hoje mesmo ele falou, olha, eu deixei o armário, o multiuso, né, arrumado e você bagunçou. Aí eu disse, eita, é verdade. E aí na hora que ele falou isso, eu lembrei das roupas dele que ele tinha deixado no banheiro. Eu disse, você deixou roupa no banheiro. Aí naquele momento ficou parecendo que eu tava rebatendo ele, que eu só tava falando das roupas no banheiro porque ele falou comigo do multiuso, né? Aí ele disse, você falou da roupa no banheiro só porque eu falei do multiuso. Eu disse, não, amor, não é isso. Aí, tipo, esse momento é crucial. Por quê? Porque aqui poderia rolar um mal entendido. Dele pensar que eu estava somente querendo rebater e não estava aceitando a repreensão dele. Então eu deixei claro, não, eu aceitei a sua repreensão. Realmente, eu tinha bagunçado ali o que você organizou.
E eu espero que quando a gente for utilizar o banheiro, você também deixe esse hábito. Porque eu quis mostrar pra ele que do mesmo jeito que eu tinha hábitos negativos, de desorganização por um lado, ele também tem os seus hábitos negativos de organização pelo outro. Então, o relacionamento é isso, gente. É um eterno observar. Às vezes a gente não observa o nosso comportamento, mas a gente observa o do outro. Então, aquilo que a gente observa do outro é importante a gente falar. E a gente tem humildade para aceitar. Então, tanto ele precisa ter humildade para aceitar quando eu disser, olha, você deixou roupa no banheiro, não para deixar lá. Ele tem que ter humildade para ouvir. E não ficar chateado, dizer, ai, ela já vai criticar. Não, não, porque eu estou falando o quê? Pro bem. Estou falando porque eu quero manter as coisas limpas, as coisas organizadas. E para poupar esforços, né? Principalmente eu que tenho uma criança pequena para cuidar. E por mais que eu queira manter a casa sempre limpa e organizada, às vezes não dá para organizar da forma como eu gostaria. Então, a melhor forma de deixar a casa limpa e organizada, principalmente quando você tem filho pequeno, é você deixar as coisas do jeito que estão. Então, você tira a bagunça ali de um determinado ambiente e você, se você usar aquele ambiente novamente, você tira a bagunça de lá de novo. Então, usou, lavou, por exemplo, vai, comeu, botou na pia, já lava logo. Se você puder lavar o prato, já lava logo. Se você tomou banho e deixou a roupa ali que você tirou do corpo, quando você sair do banho, né, já tira a roupa lá, bota no cesto de roupa suja se tiver sujo. Se não tiver nem sujo nem limpo, que a gente bota na cadeira, bota, ou joga no banheiro mesmo, bota no outro cesto. Já tô pensando, inclusive, providenciar um outro cesto aqui pra casa. E esse vai ser o cesto da roupa meio termo, sabe? Não quer botar uma roupa no armário porque não tá, no guarda-roupa porque não tá limpo? Então vai para esse cesto, porque nem fica no cesto de roupa suja, nem fica jogado pelos cantos desorganizando a casa. Então vai para esse cesto. E eu vi essa dica num livro que eu li, Como Arrumar a Sua Casa Quando a Sua Vida Está Caótica. Eu vi essa dica e eu com certeza vou depois adquirir um cesto para eu colocar as roupas lá. E evita muito conflito, gente, porque tem muito conflito que acontece no dia a dia por conta disso também, por falta de diálogo, por falta de organização. Mas eu vejo assim que cada um fazendo a sua parte, né, as coisas ficam mais equilibradas e vai evitar muito estresse, porque um dos maiores motivos para o casal discutir é o estresse e precisa de manejo, sabe? O estresse, gente, ele precisa ser gerenciado na vida adulta, porque se a gente for olhar para os aspectos da nossa vida, a gente tem muitos motivos para se estressar, né? Então, é por isso que a gente precisa se apegar em Deus, a gente precisa ter rotinas de autocuidado, continuar com os nossos hobbies, entendeu? Fazer uma atividade física, ouvir música, orar, combinar um dia para você sair com um amigo ou uma amiga, para você bater um papo, botar os assuntos em dia. Isso é algo muito importante, porque isso vai manejando o estresse e vai fazendo também com que você tenha uma vida mais interessante, uma vida mais dinâmica, e vai fazer com que o seu parceiro, sua parceira, né, você inclusive tenha mais assuntos para conversar, né? Eu mesmo ultimamente tenho ficado muito tempo dentro de casa, então quando meu parceiro às vezes chega do trabalho, eu não tenho muitas novidades para contar, porque o meu dia a dia sempre acaba sendo quase a mesma coisa, porque eu tenho criança pequena. Mas eu sei que não vai ser assim para sempre, é só uma fase, né? Logo eu vou retomar alguns hobbies, fazer algumas coisas que vai fazer com que minha vida seja mais interessante e eu tenho inclusive mais assuntos para compartilhar com ele. E isso vai trazendo uma diferença no casal, vai trazendo uma dinâmica, uma coisa mais interessante para o casal, né? E eu tenho refletido muito sobre isso, em trazer coisas diferentes para o meu relacionamento, porque eu entendo, né, que o relacionamento que vive somente naquela rotina vai se tornando aquela coisa muito monótona, muito previsível e vai se tornando um pouco desinteressante, né? Mas tudo nessa vida, gente, é fase, tá? Entendam isso. Às vezes você pode estar numa fase do seu relacionamento que você pode se estar questionando algumas coisas, mas entenda que tem coisa que é fase, vai passar. Daqui a pouco você vai conseguir aí usufruir mais do seu relacionamento, você vai conseguir ter mais descanso, né? Porque eu no momento não estou descansando muito, mas eu sei que vai chegar essa fase que eu vou conseguir descansar mais, administrar mais a minha rotina. Graças a Deus, comparado ao iniciozinho, a minha rotina tá bem melhor. Eu consigo ter mais tempo pro meu parceiro. As coisas aos poucos vão melhorando, né? Então, assim, gente, o diálogo ele é muito, muito importante, mas o diálogo ele só vai funcionar se os dois quiserem. Eu costumo dizer isso porque tem muita gente que diz que o diálogo resolve tudo. Não, o diálogo resolve tudo para pessoas dispostas, pessoas que de fato querem assumir as coisas, as suas responsabilidades, ter humildade para resolver as situações. Então, para esse caso, sim. Nesse caso, sim. Agora, infelizmente, não resolve tudo, né? Para o caso de pessoas que não desejam aí, né, crescer, se desenvolver, que acha que uma observação é uma crítica das piores possíveis, não tem humildade para reconhecer, aí sim, isso aí é complicado. Então a gente precisa ter, inclusive, humildade quando a gente está dentro de um relacionamento. Se você não tem paciência para ouvir uma observação do outro, então não dá para você ficar num relacionamento. Porque um relacionamento, gente, é um eterno reajuste.
Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? Eu tô fazendo vídeos todos os dias aqui pro canal, tá bom? Um beijo.